Olá pessoal, tudo bem? O ateísmo é um mal que tem invadido muitos países e devido a isso, aos poucos as pessoas vão se afastando de Deus. A vida se torna sem sentido e parece que o universo trabalha sozinho, sem ter alguém que o controle. Infelizmente, esse é o pensamento de algumas pessoas. Algumas pessoas se afastaram da igreja por causa de doutrinas ou ensinamentos. Mas precisamos entender que não podemos negociar o evangelho para agradar a sociedade. Hoje em dia, algumas igrejas estão agradando o paladar dos fiéis com um evangelho fraco e doentio. E com o tempo nós começamos a identificar as falsas conversões, porque um evangelho que não traz arrependimento e santidade não é o evangelho de Cristo Jesus. Encontrar uma igreja bíblica hoje em dia se tornou uma tarefa difícil, pois muitas igrejas abandonaram a centralidade do culto e deixaram-se levar por doutrinas de homens que têm como pretexto segurar as pessoas por meio de fardos pesados. A teologia da prosperidade também tem atraído muitas pessoas e para alguns o reino de Deus se tornou uma instituição financeira e essa teologia faz com que muitas igrejas fiquem cheias de pessoas, mas o interior delas é um vazio que somente a graça de Cristo pode preencher. E recentemente aconteceu algo muito triste com uma igreja presbiteriana na Pensilvânia, nos Estados Unidos, que devido à falta de membros, a igreja fechou as portas. Uma igreja que estava ativa há mais de 200 anos. Porém, conforme o tempo foi passando, o número de fiéis foram reduzindo e durante a pandemia o número era de 40 membros. Porém, com o tempo, esse número caiu bastante. O pastor responsável por essa igreja presbiteriana disse que um dos principais motivos que levaram as pessoas a não irem mais à igreja era devido à cultura em que eles viviam. As pessoas que vivem nos Estados Unidos são consumistas e gostam demais de comprar coisas, e o consumismo se tornou uma prática entre os americanos. Ou seja, o Deus deles se tornou Mamon, e a Bíblia nos ensina que não podemos servir a dois senhores. E essa notícia é preocupante porque mais de 6.000 igrejas são fechadas anualmente nos Estados Unidos. E o crescimento de pessoas desigrejadas aumentam cada dia mais. E isso deveria ser um motivo de urgência para a igreja, pois boates estão sendo abertas e igrejas estão sendo fechadas. O pecado está tomando conta de nossa sociedade e não podemos ficar de olhos fechados diante de tudo isso. Igrejas bíblicas estão fechando as suas portas por falta de membros. Apesar que eu não concordo com a decisão da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos. Eu não concordo com essa decisão porque, às vezes, a quantidade de pessoas não define o sucesso de uma igreja. Talvez você frequente uma igreja que tem 100 membros, porém apenas 10 pessoas são convertidas verdadeiramente. Ou talvez você frequente uma igreja que tem 10 membros, e os 10 membros são crentes verdadeiros que dão um bom testemunho. Mas, independentemente, devemos pregar o Evangelho. E o Espírito Santo vai agir e converter muitas pessoas através da palavra de Deus. O sucesso de uma igreja não está na quantidade de pessoas. O sucesso de uma igreja está na oração, no amor e na pregação da palavra de Deus. Eu sou presbiteriano e eu sei que muitas pessoas têm dificuldade com a teologia reformada. Ouvir um sermão expositivo para algumas pessoas é algo chato. Tem pessoas que gostam daquele sermão onde o pregador grita e traz emoção ao público. É claro que não podemos apagar o fervor pela palavra de Deus, mas tudo em exagero faz mal. Existem alguns pastores que pregam a palavra de Deus como se fosse uma palestra e não um sermão transformador.
Ler o texto, explicar e aplicar o texto é algo que deve ser feito com fervor. Nós não estamos pregando para estátuas, nós estamos pregando para pessoas que precisam ser transformadas. E quando não pregamos no poder do Espírito Santo, as pessoas entram na igreja e vão embora da mesma maneira. Os grandes pregadores da palavra de Deus, como John Wesley, George Whitefield e Charles Haddon Spurgeon, pregavam com ousadia e fervor. E precisamos voltar a pregar dessa maneira novamente. Muitas igrejas estão fechando por falta de zelo pelas pessoas e também pela falta de fervor. Uma igreja que não ora é uma igreja morta. Uma igreja que não prega o evangelho como realmente ele é, está sujeita à queda e destruição. É por isso que o diabo está investindo tudo que tem para afastar as pessoas de Deus. E em alguns países na Europa, isso já está acontecendo. As pessoas abandonaram a Deus e estão deixando se levar por doutrinas de demônios. A Igreja de Cristo não pode fechar suas portas diante desse mundo. As pessoas precisam de Deus e devemos pregar o Evangelho para que o Espírito Santo convença essas pessoas do pecado e do juízo de Deus. Se você é cristão, comece pregando para os seus vizinhos, familiares e amigos. Às vezes queremos pregar somente onde há plateia. E nós precisamos mudar esse conceito. Prostíbulos deveriam ser fechados por falta de mulheres para trabalhar. Boates deveriam ser fechadas por falta de pessoas. Mas isso não deveria acontecer com as igrejas. Sendo assim, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E se você gostou, não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. E que Deus o abençoe. Em nome de Jesus, amém.